Então nós estamos no pré-lançamento do meu livro. De facto, o meu primeiro livro, que tem como título Todos Precisamos de Cura. E eu convidei a Marta para ser uma das primeiras pessoas a ler a obra e pedi a ela como a caracteriza tão bem a sua sinceridade, a sua honestidade, a sua sensibilidade, e eu pedi-lhe que desse o seu parecer como leitora, como amiga, também como uma profissional, não é? Como uma advogada que também é, mas também com tanta experiência e bagagem relativamente à sua posição como presidente da Federação das Mulheres para a Paz Mundial de Portugal, sempre a lidar com muitas mulheres da lusofonia, com várias experiências de acompanhamento de autores literários, enfim. Então não poderia ter tido uma primeira pessoa melhor do que a nossa querida Marta primeiro para ler e depois também com este pontapé de saída sobre o livro que vai ser, que está em publicação e que vai ser apresentado no dia 22 de junho, na Feira do Livro, em que temos uma sessão de autógrafos, e depois no dia 28 vai ser ali em Lisboa também, no espaço de Pétalas Cósmicas, da qual eu desde já agradeço à doutora Ana pelo facto de ter disponibilizado espaço e de me receber nesse dia para poder apresentar então a minha obra. E nesse dia também vamos ter a Marta, a doutora Marta Rodrigues, que vai ser a anfitriã e que vai comigo, vamos ali refletir e apresentar então a obra. Marta, vamos então começar a nossa conversa nesta uma hora sobre Todos Precisamos de Cura. E eu até gostava que nós começássemos por falar um pouco do que é que isso significa, qual é o significado de cura para cada uma de nós, não é? Porque muito provavelmente quando começaste a ler o livro e a falar de cura, tinhas uma ideia do que é que se tratava, veio de encontro com a tua perspectiva do significado de cura. O que é para ti cura? Bom, eu quando escolhi as primeiras páginas deste livro, a surpresa foi imensa, foi grande, porque acho que depois de ter entrado no espírito, no conteúdo do livro, eu acho que superou as minhas expectativas, porque o livro está muito bem concebido, muito bem escrito, e está bastante acessível. É uma linguagem acessível. Ora, quando se fala de cura, quando falamos de cura, nós partimos do princípio que algo não está bem. Estamos doentes, partimos uma perna, estamos quebrados. Portanto, quando se fala de cura, que significa que há um problema de saúde, em princípio, não é? Seja ela saúde física ou saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Há uma quebra que nós realmente sentimos quando falamos de cura. Naturalmente que quando li a primeira vez o título, a minha mente foi justamente para a cura espiritual. Não sei porquê, mas foi para a cura interior. Provavelmente porque eu sou bastante interior, sou uma pessoa de grandes introspeções, sou uma pessoa de observação, sou uma pessoa que gosto de entrar no espírito da coisa. E quando realmente olhei para o título, a minha mente foi para a cura interior. E não estava enganada. Não estava enganada porque, de facto, apesar do livro fazer uma abordagem também na parte do corpo físico, eu acho que
é aquela que mais nos expressa a nossa existência, que é a parte física, porque a primeira coisa que nós assistimos quando vemos alguém é a parte física. E depois é que nós vamos entrar no espírito da pessoa, com o seu comportamento, a sua expressão, etc., por aí fora. E de facto, dizer que a minha mente, de facto, foi para a cura espiritual. E encontrei grandes surpresas, de facto. Olha, é interessante falares disso, e ainda hoje eu comentava contigo de manhã a questão da cura numa versão mais abrangente, não é? E foi isso que também eu tentei abordar neste livro, a cura numa perspectiva não como presença de dor, mas mais no sentido de transformação, de nos curarmos por dentro, de nos tornarmos inteiros. E há sempre aquela associação que a cura está associada à dor, à presença da dor. Mas eu trago aqui este processo num sentido de transformação. E, às vezes, transformar dói. E transformar dói. E, neste sentido, a ideia não é acabar com a dor, mas abraçar a dor, acolher a dor, o cuidar dessa dor. Porque muitas vezes temos uma dor e um sofrimento e queremos rapidamente eliminar essa dor e esse sofrimento. E a dor tem uma determinada função, quer ela seja física, quer seja mental, emocional ou espiritual. E geralmente ela tem uma função, é um mensageiro, é um alerta de que ali precisa de cuidado, ali precisa de atenção, não é? E quando nós desviamos a nossa atenção, ou quando nos focamos aonde dói, e eu tenho uma expressão que eu também utilizo no livro, onde dói é onde precisa de ser curado, ok? Então, a cura aqui vem como no sinónimo também de dar atenção àquilo que precisa de ser cuidado, independentemente de nos doer ou não. Porque às vezes precisamos de uma cura e não nos está a doer automaticamente, não é? Mas a cura pode também estar aqui no sentido de união. Nós podemos estar quando estamos desintegrados, quando não nos conhecemos, quando nós não sabemos o nosso propósito de vida, a nossa alma, é como se houvesse ali uma fenda, algo que precisa de ser integrado, algo que precisa de ser unido, algo que precisa de cura. Também vem nesta perspectiva. E claro que também existem as curas reais, deixa-me dizer assim, nesse sentido. Isto vem muito com a medicina ocidental, em que a cura significa a resolução de um problema, de uma doença, a ausência de dor, não é? Vem um pouco mais assim, esta é uma perspectiva mais ocidental, porque se formos para uma perspectiva mais oriental, nós vemos que a cura é vista de uma forma mais abrangente, não é? A cura como um processo de transformação. E por isso é que também eu escolhi como a borboleta, não é? Que acho que aqui não se consegue ver bem, mas pronto. Eu consigo vê-la. Em que nós temos o processo da lagarta, não é? Que ela passa pelo processo do casulo, em que ela se isola, ela vira-se para dentro, e durante esse período ela está num período de cura, de transformações, vários tipos de transformações. E depois o que é que acontece? Ela desabrocha, ela abre-se, ela expande-se, ok? Para a luz, para a vida. E foi isto que eu imaginei que poderia ser este livro, a capa deste livro. Um excelente trabalho também da editora Novembro, que eu também agradeço de todo o coração.
a doutora Avelina, mas também a Elsa, que também ajudou neste processo de desenhar, não é? Coisa capa, e foram horas de conversa, de trocas, até que para que elas sentissem a autora a paciência de Jó e pudessem transformar então fazer esta capa que vinha de encontro àquilo que eu idealizava, que é esta questão dos várias fases da vida que nós atravessamos até desabrocharmos, até nos tornarmos Estou a falar isto, a minha mente agora imbuiu-se no próprio embrião humano, não é? O embrião humano, até chegar à figura humana, passa por esse processo de transformação e até recebemos o bebé. E quando recebemos o bebé, também ele se transforma numa criança, num adolescente, num adulto, num ser humano já mais maturo, não quero chamar velhos, mas sim maturos, até passarmos para outra dimensão. Portanto, há todo um processo de transformação, e quando começaste a falar de transformação, eu disse, engraçado, ela está a dar o exemplo da borboleta, que eu acho que é fenomenal, porque ele expressa bem esta transformação, mas o próprio embrião humano passa também por este processo de transformação, até mesmo física, não é? Para além depois da dimensão emocional, espiritual, por aí fora, psicológica, enfim. Todos nós passamos por este processo, e quando dizes que todos precisamos de cura, se esta cura é de facto no sentido da transformação, então sim, todos precisamos dessa transformação. E essa transformação está inerente na existência, não é? Desde da planta à própria célula, que ela depois também faz o seu trabalho, temos os vários blocos até chegarmos à dimensão universal, é tudo uma transformação. Sim, é verdade. Mas ainda tem mais neste sentido, é que todos precisamos de cura, é uma compilação, deixa-me dizer assim. Eu costumo dizer que às vezes eu sinto-me como se eu fosse uma manta de retalhos, em que cada história das pessoas que conviveram comigo, as pessoas que eu pude acompanhar como mentora, como coach e mais tarde também como terapeuta, é uma doação. Nós acabamos por nos entregar e sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro e nos identificarmos com o sofrimento dos outros. Eu penso que isso também é o que permite esta ligação com cada uma das pessoas que confiaram em mim, as suas dores, os seus sofrimentos, os seus problemas, com a esperança de que, de alguma forma, eu as pudesse ajudar, as pudesse orientar, encaminhar. Então, eu quando olho para as histórias também que eu conto nos vários países onde eu andei, onde eu trabalhei, onde eu vivi e onde eu pude colaborar com muitas pessoas que precisarem de cura. Eu acabei por me identificar um pouco com elas, e cada história que vai surgindo associa-me a uma experiência que eu já vivi ou a experiência que alguém já viveu, e isso acaba por ser gratificante ter no meu leque, no meu currículo, tantas experiências de vida, né? Tantas experiências compartilhadas, e também tantos casos de sucesso que uma pessoa pode ter como referência e dar como exemplo de outras pessoas que conseguiram ultrapassar as suas dores, que ultrapassaram as crises que viveram e que hoje se sentem mais plenas, mais realizadas, mais felizes. Então a cura tem a ver com isso, com este processo, esta caminhada, esta jornada de vida, que nós não sabemos quanto tempo demora, não é?
mas o estarmos despertos, o apreciarmos esta jornada é tão importante. E também seria tão importante que nós tivéssemos ferramentas e conhecimentos o quanto antes, o mais cedo, o mais novas possíveis, deixa-me dizer assim, que isso iria nos ajudar a fazer se calhar outro tipo de escolhas, não é? E iria-nos também aliviar nesse trajeto, neste percurso. Não sei se...